A importância da família nos livros bíblicos com nomes femininos. Deus criou a família como a obra-prima da sua criação, sendo o último ato da narrativa da criação, conforme descrito em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. A criação tem o seu ápice com a união do homem e da mulher, estabelecendo a família com a instrução através da qual Deus operaria na humanidade. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O papel da família na fé. A família original tem a finalidade de espelhar e espalhar a imagem de Deus. É a família o lugar do encontro entre Deus e o homem, o espaço onde a comunhão com o Criador é vivida de forma intensa. É também um ambiente onde se aprende o amor ao próximo e a Deus, os dois grandes mandamentos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 9, está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ainda em Levítico, capítulo de número 19, versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E a lição 1 tem como título duas importantes mulheres na história de um povo. Texto áureo. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A lição tem como texto base Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 22, e Esther, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 22. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasso, e Naasso gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Esther capítulo 7, versículos 1 a 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: ó rei, achei graça aos teus olhos. E se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse a Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. A providência divina nas histórias de Ruth e Esther. No livro de Ruth, nós testemunhamos o cuidado miraculoso de Deus, tanto com a família quanto com o seu governo sobre o mundo. Em Ruth capítulo 4, versículo 13, nós vemos como Deus provê para Noemi e Ruth, garantindo a elas um futuro seguro, através do casamento de Ruth com Boaz. Ruth capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Essa passagem não
apenas ilustra a providência divina na vida pessoal de Noemi e Ruth, mas também revela como Deus opera por meio de eventos cotidianos para cumprir seus desígnios redentores. A história de Ruth é um testemunho eloquente do cuidado de Deus com a família e o seu governo soberano sobre assuntos humanos. E em cada detalhe dessa história, nós vemos a sua mão guiando e protegendo, assegurando que seus propósitos sejam cumpridos para a glória de seu nome e para o bem de seu povo. No livro de Esther, nós contemplamos a providência divina em ação, onde Deus, em sua soberania, utiliza Esther para salvar o povo judeu, demonstrando seu cuidado infalível com essa família. A fala de Mardoqueu a Esther ressalta essa verdade, demonstrando seu cuidado com o seu povo. Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei. As narrativas de Esther e outras mulheres da Bíblia sublinham que Deus cuida da família de maneira especial. Ele intervém, guia e protege, reafirmando que a família exerce um papel central em seu plano para a humanidade. Essas histórias nos lembram que, sob o governo absoluto de Deus, cada detalhe é ordenado para o bem do seu povo, para o estabelecimento dos seus propósitos. A valorização das mulheres nas Escrituras. A Bíblia reconhece e valoriza o papel fundamental das mulheres na história da salvação e na humanidade. Ao examinarmos a presença de livros bíblicos cujos protagonistas são femininos, como Ruth e Esther, nós somos lembrados da profunda valorização e dignidade que Deus concede às mulheres. A acusação de que a Bíblia é machista ou misógina é uma distorção maliciosa, promovida por aqueles que se recusam a submeter-se à palavra de Deus. Desde o início, as Escrituras afirmam a igualdade essencial entre homem e mulher, ambos criados à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ambos foram igualmente abençoados e comissionados para frutificar, multiplicar e dominar a terra. Gênesis 1, 28. Não há distinção de valor ou propósito entre os gêneros. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Narrativas como Ruth e Esther demonstram claramente o cuidado de Deus com as mulheres e o papel vital delas no seu plano redentor. Ruth, com a sua lealdade e fé, e Esther, com a sua coragem e obediência, exemplificam virtudes que transcendem qualquer acusação de inferioridade. Elas são celebradas não apenas como mulheres, mas como instrumentos poderosos de Deus na história da salvação. Portanto, longe de ser um livro de opressão, a Bíblia exalta o papel das mulheres e reafirma sua dignidade, desafiando qualquer noção de desigualdade. O controle absoluto de Deus no governo do mundo é manifesto no cuidado com que ele guia a história, incluindo as vidas e as ações dessas mulheres notáveis. É preciso reconhecer e celebrar essa verdade, confiar na soberania e na justiça divina em todas as coisas. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. A submissão e o papel das mulheres nas Escrituras. A virtude da submissão em Ruth e Noemi. Ao considerarmos a história de Ruth e Noemi, nós encontramos um exemplo profundo de fé e submissão. Noemi e Ruth, as personagens centrais do livro, não representam submissão como opressão ou escravidão, mas como uma disposição de estar sobre uma missão maior. No contexto do casamento, Deus designou o marido para liderar, enquanto a mulher participa plenamente desse plano, oferecendo sua voz e sabedoria. A submissão verdadeira é uma expressão de confiança na providência divina e não um convite ao abuso ou à tirania. Noemi, ao orientar Ruth, demonstra uma fé inabalável na soberania de Deus, mesmo em meio às adversidades. Ruth, em especial, exemplifica uma devoção fiel ao seguir a sua sogra e abraçar o Deus de Israel, mesmo quando isso significava deixar sua terra natal e enfrentar um futuro incerto. E essa submissão, portanto, é uma confiança corajosa na sabedoria e nos planos divinos. A história de Ruth e Noemi nos lembra que Deus cuida das famílias e exerce um controle absoluto sobre o curso da história. A sua providência é manifesta na fidelidade destas mulheres, que confiaram em Deus e seguiram seus desígnios com coragem. Essa história é uma história inspiradora, que nos ensina a confiar no plano soberano de Deus, sabendo que Ele governa sobre todas as coisas com sabedoria
amor, e que a sua vontade sempre é para o nosso bem e para a sua glória. Ruth capítulo 1, versículo 22. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Independente do gênero, da etnia, a crença fiel em Deus é uma condição primordial para vivermos em sua providência. Todas as benfeitorias de um fiel têm como base a sua crença em Deus e como objetivo a glória de Deus. Ruth capítulo 2, versículo 11 e 12. Respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Nestas duas histórias, nós encontramos uma reafirmação poderosa do valor inestimável da mulher e da família no plano redentor de Deus. E através dessas narrativas nós somos lembrados da fidelidade divina e do propósito eterno que Ele tem para cada um de nós, especialmente dentro do contexto familiar. Salmo 127, versículo 1, nos ensina que, sem intervenção e a bênção do Senhor, todos os nossos esforços, sejam na edificação de um lar, na proteção de uma cidade, são em vão. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Além disso, Provérbios 31:10 eleva o valor da mulher virtuosa, destacando suas qualidades e a sua importância crucial, tanto na família quanto na sociedade. Portanto, ao mergulharmos nos relatos de Ruth e Esther, somos convocados a reconhecer o cuidado constante de Deus para com as mulheres e as famílias, lembrando-nos de que a submissão e a obediência a Deus são essenciais para a realização dos seus propósitos divinos. Provérbios 31:10, a Bíblia diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubi. Essas histórias não apenas nos inspiram a confiar plenamente no governo soberano de Deus sobre o mundo, mas também a valorizar profundamente nossas famílias e a reconhecer o papel vital das mulheres na grandiosa história da redenção. E sejamos movidos a uma fé mais profunda e a uma maior dedicação ao serviço do Senhor, confiando que Ele e seu cuidado providencial está no controle absoluto de todas as coisas.